Um negro velho de uma comunidade é escolhido pelos brancos para receber uma medalha. E assim começa o livro que eu li no projeto Volta ao Mundo com Livros para o país Camarões. Oi gente, eu sou a Natasha do canal Alagosta e hoje eu vou finalmente falar sobre a minha primeira leitura do projeto Volta ao Mundo com Livros. Se você não sabe o que eu tô falando, é só dar uma olhada no último vídeo do canal, onde eu falo tudo sobre como eu tô fazendo esse projeto e como eu tô, organizando minhas leituras. Antes de tudo, me segue nas outras redes sociais, eu tô postando sempre lá nos stories do Instagram, mas só tentando postar mais posts mesmo de fato lá. E no TikTok também tô postando algumas coisas. E é isso. Vou começar com algumas informações do país, pra gente tentar pelo menos conhecer um pouquinho sobre Camarões. Eu vou ter que ler aqui porque eu pesquisei várias coisas, então não tem como eu decorar tudo. Camarões é um país da África Central, esse miolinho que eu vou deixar aqui aparecendo no mapa. Ele tem 466 mil km². O fato dele estar nesse meinho que eu mostrei pra vocês influencia muito na diversidade geológica e cultural que ele tem. Ele tem mais de 200 grupos linguísticos. Os estilos musicais mais tradicionais são uma coça, que eu vou deixar um pouquinho aqui pra gente. E Bikutsi. As línguas oficiais são francês, que é a língua do livro que eu li, e inglês. A mais falada realmente é o francês. Foi uma colônia alemã, né? Bora começar pela parte ruim. Foi uma colônia alemã em 1884. Mas depois da Primeira Guerra, ele foi dividido entre França e Reino Unido. A parte francesa conquistou a independência em 1960 e a parte britânica em 1961. Os primeiros europeus a chegarem foram os portugueses em 1500. Só que, se eu não me engano, foi malária, não lembro o que foi, que fez com que eles não conseguissem, submeter os outros povos daquela região. No caso da diversidade linguística que eu falei pra vocês, é o segundo país africano com maior diversidade linguística, só depois da Nigéria. Como eu falei, são mais de 200 grupos linguísticos, 1000 espécies de borboletas, 40% do país é floresta e assim ele tem 19 parques nacionais. Também tem lagos explosivos, que podem até matar pessoas por causa dos gases tóxicos. Tem um vulcão que está entre os mais ativos do continente. Tem um dos 5 lugares mais chuvosos do mundo, e olha que eu moro em Belém, que deve estar nessa lista também. Ao mesmo tempo que ele tem um deserto. Também é comumente chamado de mini África, porque ele consegue juntar em um território bem menor os biomas, uma diversidade geológica muito grande. O nome Camarões vem da quantidade de camarões que os ingleses encontraram no rio Camarões, por isso o país hoje em dia tem esse nome. Também tem o maior sapo do mundo, que também é encontrado na Guiné Equatorial, que tem 34 centímetros e 3 quilos, eu vou deixar aqui pra vocês, e chega a botar 10 mil ovos durante a vida. Eles têm uma cultura muito amigável, conhecido por ser um povo bem receptivo, e eles assim se sentem um pouco desprezados se tu não cumprimentar eles direito. Tem também aquele respeito a mais com os idosos, então se você for lá, cumprimente primeiro as pessoas mais velhas, depois as pessoas mais novas. Então são mais de 240 comunidades, três principais grupos étnicos, bantu, semi-bantu e sudaneses. Tem a culinária também muito variada. Eu peguei aqui 3 pratos típicos pra gente dar uma olhada. Tem um ndolé, eu tô chutando que fala assim, tá gente? Que é feito com camarão e boldo, ou pode também ser peixe ou carne bovina, mas é mais comum ser camarão e boldo, servido com amendoins, banana da terra e mandioca. Vou deixar aqui a fotinho pra vocês. Sopa mbanga é feita com noz de palma, peixe e algum crustáceo. O crustáceo geralmente é colocado depois da sopa já tá pronta. Quacoco é um purê de inhame envolto e cozido no vapor em folha de bananeira e também pode ser acompanhado por às vezes peixe, às vezes carne. Agora sim, entrando na resenha, falar um pouco, sem spoiler nessa primeira parte, sobre o livro que eu li, O Velho, o Negro e a Medalha, do Ferdinand Oyono, que é um escritor e diplomata que chegou a ser ministro da Cultura. O livro foi publicado em 1956, é um livro de ficção escrito originalmente em francês. Foi traduzido pela Vilma Ronald de Carvalho. Bom, eu li em agosto de 2023, então talvez eu não tenha mais tão clara na minha memória, porque eu demorei realmente muito para gravar esse vídeo.
Mas começando, né, com essa parte sem spoilers. No livro a gente acompanha um homem velho, negro, como diz no título, né? Ele é aqui pra lembrar o nome dele é Meca. Bom, ele é respeitado, muito respeitado na vila onde ele mora. Bom, e a gente lembra também que a gente está no momento, pouco tempo depois, eu acredito, né, do Domínio dos Brancos. Já teve muita gente morrendo, várias dessas vilas e comunidades já foram dizimadas, infelizmente. E pelo que parece no texto, já tem um tempinho que isso aconteceu. Isso é o que eu deduzi da história, porque realmente não informa nenhuma data específica. O nosso personagem, ele foi avisado que ele ia receber uma medalha dos brancos. Nesse contexto que a gente se encontra. Todas as pessoas da vila e o próprio Meca consideram isso uma honra, sabe? E aí a animação, ela toma conta de toda a vila. Até fora da vila. Até conhecidos de outra vila peregrinam, né, até essa vila onde o Meca mora pra celebrar junto com ele. E é uma viagem que dura dias. A gente acompanha toda essa viagem. Então, a narração é bem repetitiva e nessa primeira parte do livro, ela é bem cansativa e eu achei até um pouco chato. Mas em algum ponto, já na segunda metade do livro, essa narração e essa história deixa de ser repetitiva, ela muda um pouco. Mas isso eu vou falar mais na segunda parte com spoilers. No geral, a experiência de ler esse livro foi bem positiva pra mim. Não tem uma história, uma escrita comum, assim, da cultura imperialista. Ou seja, foi uma experiência nova e bem mais, assim, construtiva pra mim. A nota que eu dei pra esse livro foi 3 estrelas, isso logo depois que eu li. Mas eu até pensei em aumentar, porque com o tempo, fui começando a pensar nessa história de uma forma diferente. Eu comecei a encarar alguns sentimentos que eu tive enquanto lia de uma forma diferente, porque talvez isso tenha sido um objetivo do autor, sabe? Bom, agora sim, começando a parte com spoilers. Então, se você quer ler o livro e não quer saber de spoilers, você pode parar o vídeo por aqui. Bom, o que acontece? Nessa primeira parte, a gente só acompanha essa rotina, e essa parte, assim, quando eu falo primeira parte, na verdade é a maior parte do livro. Então, é bem cansativo, eu tava achando chato, não tava interessada. Foi interessante conhecer esse estilo de escrita diferente, mas ele começou a ficar repetitivo. E era sempre repetir as mesmas coisas. Ele ia andando, a gente acompanhou por uma parte do tempo essa outra família, indo até ele pra encontrar com ele, pra celebrar com ele. E eles vêm de muito longe, então eles estão indo, tem toda a caminhada deles. A gente não tem um transporte acessível para essas pessoas, eu não sei, como eu disse, eu não sei exatamente que época é isso. A gente só tem um pouco de contexto, a gente não tem um ano específico, uma década específica para saber o que a gente já tinha naquela época, mas a gente sabe a condição deles e eles não têm. Fala um pouco sobre os brancos terem as armas melhores, terem de fato transportes melhores, mas no caso ele vai andando mesmo e levando um bode, acho que era um bode, pra dar de presente, né, porque queria levar alguma coisa pro Meca. Então vai ele e a mulher, se eu não me engano agora, acho que ela vai junto também. Então a gente acompanha a saída dele e é uma ida bem demorada, uma ida bem cansativa, talvez tenha sido essa a intenção, mas na segunda parte que as coisas começam realmente a pegar, porque a gente finalmente chega o dia dele receber essa medalha. Então ele se arruma e teve todo também, um pouco antes disso, a gente acompanha a escolha da roupa que ele vai usar. Então ele vai até um costureiro que faz a roupa pra ele, só que a roupa não é nada confortável, totalmente diferente do que ele costuma usar. O sapato é desconfortável, ele sente dor usando sapato. Então tem toda essa questão também. Depois que ele finalmente se veste, se arruma, vai pra lá, ele fica um tempão em pé, parado em frente aos brancos, esperando essa hora de receber a medalha. E demora. As pessoas da vila estão olhando, né? Observando tudo aquilo, esperando ele receber essa medalha. E demora muito tempo. Ele fica horas, o pé dele tá quase pra explodir fora daquele sapato. Então, assim, é um período muito torturante, umas horas que ele passa muito torturante esperando essa medalha. Ele não vou ficar aqui, ele deixa ela ficar lá, na posição certinha. Então, finalmente entrega a medalha pra ele. Não tem, assim, tanta... como posso explicar? Não tem... não parece tão importante, assim, pros brancos isso. Então, já dá uma sensação estranha, assim, nesse início. E seguindo daí, depois eles vão pra um lugar, pra tipo uma festa.
Então fica nesse... eles escrevem um pouco no início os saguão, as tendas, os lugares, como é que é a geografia do lugar. Então tem esse espaço de reuniões que é grande, é coberto, né? E eles vão pra esse lugar, e aí lá tem bebidas, e também tem, mesmo lá dentro, mesmo que esses negros que estejam lá sejam nobres, sejam príncipes, sejam pessoas importantes nas suas vilas originais, lá eles já estão segregados dos brancos. Então começa essa conversa entre ele e outras pessoas das vilas, das comunidades e das etnias diferentes. E eles começam a conversar e começam até, às vezes, sem falar em francês, né? Se falar da língua dos brancos, falando sua própria língua. Começam a debochar deles, porque eles, na verdade, são nobres, eles, na verdade, são pessoas muito importantes. E também prepotentes, né? Mas isso não vem ao caso. Então, eles começam a beber e, nisso, o Mega fica muito bêbado. Ele adormece no colo de alguém, sabe, encostado em alguém. E a pessoa só sai, esse cara só vai embora e deixa ele lá dormindo. E ele fica lá. E assim, ninguém esperava que nenhum dos guardas brancos esperariam que um negro ia ficar lá depois do horário que tinha mandado todo mundo embora. Que, sabe, mandaram assim, não muito educado todos eles embora. Os brancos já tinham ido embora, tinha ficado só os negros, então eles foram mandados. Ninguém esperava que um deles ia ficar. Então ele nem olhou direito, nem viu que o cara tava lá dormindo, quase desmaiado, apagado lá. E só fechou, trancou tudo. E aí começou a chover, e ele acordou nessa chuva já de noite, já tava escuro, tava chovendo muito, e ele tava preso lá, não conseguia sair, começou a alagar tudo, começou um desastre naquele lugar. E enfim, ele demorou pra conseguir sair, ainda meio atordoado, perguntando onde é que tava, até ele conseguir lembrar onde é que ele tava. Então ele consegue sair de lá, ele vai andando na rua em direção à vila dele. Mas ele acaba encontrando um policial branco no caminho, e esse policial claramente não ia saber que ele ganhou essa medalha, até porque ele perdeu essa medalha, tinha caído embaixo do banco, então ele não viu, alagou tudo. Então ele perdeu essa medalha. Ele não tinha nem como provar que era. Então o cara disse, o que você está fazendo por aqui à noite, esse horário? E ele acabou sendo preso. Então ele foi preso num lugar assim, num cubículo escuro, fechado, sabe? E ele passou essa noite lá, e ele foi, enfim, foi uma noite bem ruim. Quando ele finalmente saiu de lá e aí foi encontrar com esse branco, ele viu, ele foi atrás dele. Ele estava sendo chicoteado lá fora, até que ele conseguiu convencer esse branco que ele era o negro que tinha recebido a medalha. Só que aí ele já estava assim, digamos assim, tinha acabado aquela ilusão, aquela coisa, aquela celebração anterior dele receber essa medalha, porque ele foi, digamos assim, colocado de volta no seu lugar. Ou seja, ele percebeu que não era uma situação boa. E eu esqueci uma parte muito importante. Enquanto ele está recebendo a medalha, a mulher dele, né, a esposa dele, começa a relembrar do filho que morreu. O filho que morreu na mão dos brancos. Então ela começa a relembrar, e essa saudade bate, ela começa a chorar desesperadamente, né? Ele tá longe, ele não tá vendo isso. E ela se abaixa no chão e começa a chorar e gritar e gritar. E as pessoas em volta começam a achar estranho o que é aquilo. Começam meio assim, recuar dela, e aí ela fica muito, assim, não chega a entrar em contato com ele, mas ela fica muito chateada, ela sai dali. Porque, enfim, ele recebeu uma medalha dos brancos, ela não queria ver aquilo, porque olha que absurdo, esqueceram o filho dela, né, o filho tão amado dela, que foi morto na mão daquelas pessoas. Enfim, ela não quer mais nada com ele, ela fica tão chateada, tão deprimida com aquilo, daquela lembrança, que ela sai de lá, não fica pra olhar ele. E ele sumiu durante a noite, não voltou mais, né? Então a gente tem esse paralelo na vila dela ficando lá, dela ficando com muita raiva dele, porque ela foi tomada pela raiva, o que é totalmente compreensível, né? Pelo amor de Deus. E voltando pra ele, a gente tá voltando, ele finalmente consegue, né, se livrar de lá e voltar, porque ele já é muito machucado, psicologicamente, principalmente, e moralmente, principalmente, porque ele, sabe, abaixou a bola, sabe, ficou tipo, que merda, isso não é uma coisa boa, isso não vai, né, mudar nada, é só uma medalha, e a gente continua sendo submetido a condições absurdas por essas pessoas de fora, né, pessoas que chegaram de fora, e que de fato tinham lutado contra, e enfim, foram as pessoas que sobreviveram àquilo. Então tem essa quebra, sabe? Isso
isso eu achei bem interessante. Até essa parte do livro eu tava muito entediada. Mas talvez tenha sido pra mostrar um pouco sobre como tava sendo a vida deles naquele momento. E também tinha algumas lembranças do passado. Em alguns momentos tinha alguns toquezinhos que lembravam um pouco de como era o passado deles, às vezes até antes dos brancos chegarem. Então, a gente conhece essa realidade, a gente tem esse momento de euforia deles, de felicidade, de celebração, todo mundo festejando porque ele ia ganhar essa medalha. E de repente isso é quebrado porque é uma desilusão, não era assim, não era uma coisa boa, não era uma celebração, não era uma coisa tão grande assim, tão importante assim, né? Ainda mais nesse contexto que eles estão vivendo agora. Então, eu realmente, ainda mais falando agora, ainda mais vontade ainda de aumentar a nota desse livro, porque realmente a primeira parte era muito chata, mas assim, não é tão chato assim também. É porque eu realmente fiquei um pouco entediada e o Ted ele acaba fazendo a gente lembrar de jeito mais chato. Mas essa parte final, ela realmente completa e fecha bem o livro. E, enfim, foi bem interessante, né, também ler uma coisa tão diferente, porque realmente a literatura africana a gente tem que ter mais contato, porque ela acaba sendo bem diferente, né? Eu tô lendo muito a Chimamanda, já é da Nigéria, e os dois são diferentes entre si, obviamente, mas os dois também são diferentes da gente aqui, né? Da gente, no caso, brasileiras, que eu tô falando no momento. E Estados Unidos, que como é uma cultura, né, imperialista, a gente é domado por ela também, então a gente tem muito contato. Então esse foi muito diferente do que eu já tinha lido antes. Então foi uma experiência muito boa. Não sei se tem mais dele publicado. Esse aqui é a edição da Nova Fronteira, eu acho que é a única que tem. Eu comprei realmente na estante virtual, que eu acho que não é mais publicado. É uma edição antiga, tradução antiga, deixa eu ver de que ano é. Pô, não tem de que ano é, mas eu acredito que seja lá para os anos 90, eu acho que antes dos anos 2000, a edição. Mas por causa da tradução também, tem uns acentos onde hoje em dia não tem mais. E nem tô falando da nova ortografia, bem antes disso, eu tô falando do esse, do ele, que tinha um acento circunflexo, né? E hoje em dia não tem mais. Então, eu acho que é uma edição antiga, mas não foi tão difícil de achar e foi barato. Ela é bem bonitinha até. E ele é muito curto, assim, não parece, ele parece meio até grandinho, deixa eu ver, tem menos de 200 páginas. E assim, a letra é bem espaçada, sabe, a margem ela é bem afastada, então é bem rápido de ler, realmente. E esse foi o vídeo de hoje. Foi o primeiro vídeo do projeto Volta ao Mundo com Livros. Eu comecei com a África. Na época, quando eu comecei, eu tava querendo sortear, assim, pegava da África, sorteava um país e lia esse país, não importa qual saísse. Obviamente, só considerava que eu tenho um livro pra poder ler, né? Senão não teria que ir atrás, não teria como ler. Depois passar pra América, pra Ásia, pra Europa, pra Oceania. Só que eu acabei mudando isso, acho que o primeiro ciclo eu fiz todo assim, os primeiros 5 livros são assim, sorteados. Mas a partir do segundo ciclo eu mudei isso, porque não tem por que me prender, sabe? Senão ia demorar muito pra terminar isso. E, na verdade não é nem sobre terminar, é que eu não ia andar muito, não ia sentir muito progresso com isso. Então eu resolvi fazer desse jeito, escolhendo mesmo a leitura que eu quiser, escolhendo o livro que eu quero ler daquele continente. E lendo, assim, também não define uma ordem, que tem que ser na ordem alfabética que eu tava fazendo. Contanto que seja o ciclo inteiro, ou seja, tem que ler os 4 continentes. Mas é isso, eu li o primeiro Camarões justamente porque eu sorteei ele. Mas não foi ruim, isso não foi uma leitura difícil, ou seja, não me dificultou entrar nesse projeto, isso também ajudou, que foi um livro bem rápido. Mas é isso, esse foi o vídeo, obrigada por ter assistido, não esquece de seguir nas redes sociais. Não esquece de olhar na descrição, tem todos os links para as redes sociais e para o Maratona App. E lá tem a maratona com todos os países. Você pode linkar o seu livro ao país, marcar como lido, contabilizar lá tudo que você já fez. E também pode ver o que os outros linkaram, os livros que os outros vincularam a cada país. Então você pode também usar como sugestão. Eu também estou linkando meus lá, estou marcando como lido que eu já li. Então tá tudo lá é bem organizadinho. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por ter assistido o vídeo de novo. E é isso.